Bom, pessoal, antes de vocês escutarem esse episódio, eu quero explicar uma situação que aconteceu alguns dias atrás. Vocês perceberam que tivemos que mudar o nome do nosso podcast. Era Pentecast, agora se tornou BereaCast. Por quê? Tivemos um probleminha aí com o registro de domínio e outras pessoas registraram o domínio do Pentecast, por isso a gente teve que fazer então essa alteração para não termos nenhum tipo de problema, tá bom? Mas o conteúdo continua o mesmo, a ideia continua a mesma. Eu peço que vocês nos ajudem aí, orando e compartilhando todos os nossos episódios, beleza? Fiquem com Deus e agora fiquem com mais um episódio do novo BereaCast. Olá, eu sou o Kennedy Dias. Eu sou o Matheus Anelli. Aqui é o Marcos Jean. E está começando o BereaCast. Sai da frente, Satanás! Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um Pentecast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que tem gerado aí bastante discussões. Mas antes de falar sobre esse assunto, quero dar boas-vindas de volta, ao Pentecast. Meu amigo Marcos Jean esteve de férias. Aliás, todo mundo aqui, todos nós estivemos de férias aí nesse final de 2019 e começo de 2020. Da paz do Senhor, Jean, como é que você tá? Pai do Senhor Kennedy, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes aí do nosso Pentecast. E voltamos aí com tudo, né, Kennedy? Um tema aí polêmico que vai dar o que falar. Mas vamos pra cima. É isso aí, já tá dando o que falar. Eu postei no meu Facebook lá uma simples pergunta e a galera já saiu comentando. Cada um tem a sua opinião, mas é um assunto bastante complicado. É interessante que cada um tem opiniões aí bastante divergentes uma das outras, né? Uns apoiando, outros criticando, outros dando uma ajustada, mas é interessante aí que cada um tem seu ponto de vista, né? Então hoje a gente vai um pouco desfragmentar esse tema aí polêmico. Falando sobre os comentários do Facebook, tem muita coisa, tem muita gente que comentou, deu ali mais de 50 e poucos comentários, como eu disse, cada um com a sua opinião, mas o que eu admiro é que as pessoas estão ainda se respeitando a opinião alheia, né? Uma opinião contrária à sua. Eu fiz a seguinte pergunta no Facebook: é errado o pregador cobrar para pregar? Algumas pessoas falaram que sim, é errado, né? Outras pessoas falaram que não, né? Depende do valor também. Mas o que eu percebi, Jean, é que muita gente falou assim que não é que é errado cobrar para pregar. O errado é cobrar muito. Você que é um pregador, Jean, você cobra para pregar, como é que você faz aí? Quando alguém vai ligar para você, como é que você faz? Tem que falar com a secretária, falar com o empresário, com o assessor, como é que é? Na verdade eu não cheguei nesse nível ainda, né, querido? Então é uma falta de respeito eu cobrar alguma coisa. Eu comecei meu ministério cedo, assim como você. E meus pastores a quem eu tive o privilégio de ser pastoreado, de ser ensinado, principalmente meu pastor que me separou para o ministério do diaconato, sempre me ensinou que eu não deveria cobrar para pregar. Na verdade, eu deveria ofertar na igreja que eu fosse pregar. E eu achei isso interessante. Confesso que no dia eu não aceitei muito. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu, na verdade, acho justo, Kennedy, não cobrar como se a palavra fosse uma mercadoria, né? Eu acredito que seria interessante, no máximo, solicitar assim, as despesas, né? E no máximo uma oferta, né? De gratidão, da pessoa que vive do ministério. Uma oferta eu acho que não é nada demais, eu acho até justo. Mas a gente não vamos pular etapas, não, vamos começar. Agora deixa eu fazer essa pergunta para você. Na sua opinião, cara, você que recebe muitos convites aí no exterior, né? Convites aí por todo o Brasil, você cobra quem? Bom, eu como você disse, né? Eu também não tô nesse nível aí, não tem nem como eu querer cobrar alguma coisa, porque ainda não estou no nível, né? Tô bem ainda no começo, né? Se eu for cobrar, as pessoas não vão pagar o valor, né? Não sei. Mas é aquilo que o pessoal tá sempre falando. O pessoal tá falando aqui no comentário que é o seguinte:
A pessoa, ela tem sua despesa para ir, vamos supor, para sair daqui, para ir para outra cidade, tem despesa com combustível, às vezes com hotel, enfim. Isso a gente não vem ao caso, né? Eu acho que uma pessoa quando vai convidar um pregador, alguém para poder estar participando do evento, ela já tem que colocar na ponta da caneta, a primeira coisa é a despesa, né? Combustível, se tiver, como no nosso Paraná tem, né? Pedágios, e alguns pedágios são caros. E muitos, né? Tiver que pousar na cidade, né, na ocasião, também aí já coloca o hotel. Tem alguns irmãos que gostam de ficar na casa de outros irmãos, né, mas a maioria dos pregadores e cantores que nós temos aí preferem ficar no hotel, isso também é direito de cada um. Tem que colocar isso na ponta da caneta. Agora, estipular um valor, aí vai de cada um também. Eu acho que tem pessoas que estipulam valores que às vezes são valores exorbitantes, né? Valores que muita gente não tem condições de pagar. Eu acho que aí já entra num assunto bastante complicado. Eu acho que aí já entra numa questão que a gente tem que, claro, debater, conversar, porque nem todas as igrejas estão aí aptas para poder gastar dinheiro, assim, com um pregador ou um cantor. A gente fala de pregação, né, Jean? Mas também tem os cantores aí, né? Tem muitos cantores no nosso Brasil e também estão aí vivendo aí do seu ministério. Na verdade, assim, Kennedy, o que causa polêmica é que a gente está tratando sobre a palavra de Deus, né? A ministração aí do Evangelho. É realmente o ID de Jesus como se fosse um produto. Mas a ideia aqui não é só espiritualizar a questão, mas a questão também é que envolve não somente a parte espiritual, mas também a parte pessoal do pregador também, né? Ele tem a família, ele tem as despesas pessoais, né? Ele tem que manter uma vida confortável também. Ele também é um ser humano, ele também precisa pagar imposto, ele também precisa ter uma casa, um carro, pagar IPVA e IPTU, e ele depende do ministério como seu sustento. Mas o que causa polêmica é justamente a questão dos valores aí absurdos, né, que a gente encontra aí, nós que participamos aí muitas vezes da liderança de um departamento, a gente nossa função aí buscar um pregador para o congresso, um pregador para o retiro, e a gente às vezes entra em contato com alguns pregadores e a gente se decepciona, né, porque são valores assim que realmente não cabem no bolso nem de uma igreja que talvez arrecada bastante, né, Kenny? Vamos assim colocar que, vamos usar um exemplo, né? O pastor fulano de tal, ou a cantora, aí a gente vai falar, quando a gente fala pregador, vamos falar de uma pessoa que vive do ministério, né? Vamos supor um pastor ou uma cantora, vamos usar pastor. Um pastor fulano de tal, ele vive disso, né? A sua sobrevivência é através do seu ministério de pregação, né, a pessoa que canta do louvor. A gente tem o costume de falar, né, é uma palavra que eu evito usar, mas porque ela caiu em descrédito ultimamente, né, mas é a palavra itinerante. Tem um pregador itinerante, um cantor itinerante, um cantor que não tem uma igreja, ele não cuida de uma igreja, né, ele é itinerante, ele anda viajando o Brasil inteiro. E uma pessoa vive da obra, vive da pregação. Eu, na minha opinião, não sei você, Jean, mas eu, na minha opinião, essa pessoa, ela precisa, entre aspas, cobrar, estipular um valor, porque é com esse valor, é com esse dinheiro que ela vai pagar as contas dela, né? É com esse valor que ela vai receber da igreja que ela vai pagar as contas de água, luz, né? Se o filho se tiver filhos, a roupa dos filhos, o pão que está na mesa vem desse ministério. A gente não fala sobre carreira, né, profissão, porque a gente está tratando de algo espiritual. Mas, trocando em miúdos, o ministério de quem vive disso, né, acaba se tornando também uma profissão, né? E é aí que mora o perigo, né, Kennedy? Porque vamos pensar aqui direito, né? Nós que temos um ministério, muitos, né, pregadores jovens, né, que estão começando o ministério, o problema é justamente a questão da tentação, né? Porque assim, você pregar numa igreja, quando você está começando, é uma coisa, mas vamos supor que o teu ministério ele passa pelo processo de alavancagem, né? Teu nome começa a ser ecoado aí nos 4 ventos, né? E aí você começa a ser conhecido, então é de costume querer, como que eu posso falar assim, comer um pouquinho dessa torta, né? Então acaba estipulando o valor, e o problema não é estipular um valor, o problema é que valor estipular, né?
até que ponto isso pode se tornar algo antiético, vamos dizer assim, para um cristão, né? Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. Será que tem um valor máximo, Kennedy? Será que tem um teto? Ou não? Ou depende do pregador? Ou depende do ministério que o pregador tem? Quanto tempo de ministério que ele tem? O que será? O que causa ou não polêmica? O que causa ou não indignação, né? Aí já tem uma certa parte de pessoas que acredita que o errado não é quem cobra, o errado é quem paga, né? Então tem essa também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, são coisas que eu lanço aqui já em roda, tá? Eu lanço aqui já no debate. Nesses dias, o que Jesus diria sobre isso, Kendi? O que você acha, meu amigo? É uma pergunta difícil. É uma pergunta muito capciosa. Eu acho que não é o que Jesus faria. Você disse muito bem. O que Jesus falaria nessa situação, né? Porque imitar Jesus, eu sei que a gente precisa, né, viver, ser cristão, imitar Jesus. Mas é aquilo que eu disse, vamos partir por esse princípio, por essa premissa. Olha que palavra bonita. Vamos partir nessa premissa. A pessoa vive disso. Essa é a profissão dela, pregar, cantar. Ela não tem outra renda, só essa. Então, vamos supor que Jesus também, né, vivesse somente disso. Aí a gente entra no ponto que você estava falando. Beleza. Para sobreviver hoje, se a gente pegar aí o nosso Brasil, que nós estamos passando por uma crise econômica, você que é economista, Jean, você vai me falar agora. Com quantos reais uma família, vamos ali colocar uma família básica, um casal e 2 filhos, com quantos reais essa família consegue viver por mês? Quantos reais ela consegue viver? Você, que é um grande economista. Um grande economista eu não sei, né, Kennedy? Mas no mínimo ela precisa de pelo menos, para viver assim, relativamente bem, no mínimo uns R$2.000, entendeu? Exatamente. Aí vamos colocar 3 mil para a pessoa ficar de boa. Vamos colocar 3 mil. Aí vamos dividir 3 mil. 3 mil, aí vamos supor que o pregador ou a cantora, eles sempre vão ter aí um evento para cantar ou pregar durante os finais de semana, né? Cada final de semana ele tem um evento para ir. Então são 4 finais de semana. 4 finais de semana, né? Exatamente. Vamos pegar 3 mil, você tem calculadora aí pertinho? Coloca aí. 3 mil vezes 4. Dividido por 4. Vezes 4, né? Dividido? Isso, dividido por 4. Dividido por 4. Tá. 750. Então, R$750. Se ela receber, arredonda para R$1.000. Uhum. A pessoa cobra, vamos lá, estipula um valor de R$1.000 para pregar na sua igreja aí, Jean. Você teria coragem, aí R$1.000 mais as despesas, né? Despesa com o quê? A gente tá falando só do valor da oferta, entre aspas, né? Do pagamento. Uhum. Fora as despesas. Vamos colocar as despesas, vai dar uns R$2.000, dependendo da região que a pessoa for. Né? Você teria coragem, Jean? A tua igreja tem condições de pagar R$2.000 em um pregador ou uma cantora para um final de semana? Para um final de semana? Isso, sábado e domingo. Fazendo um comparativo com que os pregadores andam cobrando atualmente, está até barato, né? Mas é um valor alto, né? Não é um valor assim acessível a qualquer igreja, né? Então, mas só que, assim, igual você disse, por final de semana, são 4 final de semana cobrando em torno aí de 2.000, né? Certo? Vezes 4, a pessoa tira aí por mês R$8.000, né, Kenny? Mas assim, os 2.000 que eu falo já com as despesas, né? Já com as despesas. Com as então, despesas. Vamos te fazer o líquido, né? Isso. R$1.000. 4.000, né? 4.000. O que você acha? Você acha um valor justo? Eu particularmente acho um valor justo. Eu acho um valor justo, eu acho um valor bom. Porque tá tirando as despesas. As despesas quem vai arcar são as igrejas, né? E R$1.000 aí seria uma oferta, certo? Certo. Uhum. R$1.000 você... Porque, né, vamos trazer para a nossa igreja Assembleia de Deus, que tem esse costume, né? Algumas igrejas eu posso até pensar que não tem esse costume, mas a nossa igreja Assembleia de Deus, ela faz
vamos supor, cada departamento tem o seu congresso durante o ano. Por exemplo, um congresso de jovens. Geralmente o congresso de jovens é depois de julho, né? E os jovens passam o ano inteiro se preparando para esse congresso. Vendendo coxinha na cantina, né? Pastel. Quantas vezes, né, Jean? A gente já vendeu pastel na cantina. Já vendemos ficha de pizza. Já fizemos um monte de coisa arrecadando dinheiro. Trufa. Lembra das trufas? Trufa. Ixi, muita coisa que os jovens fazem aí para poder arrecadar dinheiro. As panquecas. Panquecas, rapaz do céu, sofrimento, né? Mas valeu a pena. Então, para arrecadar o dinheiro, para chegar no distinto final de semana, né? E poder arcar com as despesas. Vale lembrar, né, Jean, que uma igreja local não tem só despesa com o pregador ou com o cantor, né? Tem mais despesas. Por exemplo, o jovem, ele vai gastar com uniforme, com camiseta. A igreja sempre vai, né, vai ter alguma coisa para fazer, para enfeitar. Sempre vai ter algum gasto a mais do que só com o pregador, do que só com a cantora. Mas vamos colocar um pouco de pimenta nesse debate aqui, Kenny. Um pouco mais de... Vamos lá. Erga a fogueira aí. Porque assim, ó... Vamos lá. O problema não está em cobrar. Tá? Quem escutar esse Pentecast aí vai entender. O problema não está em cobrar. A Bíblia própria diz, né, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, ninguém atará a boca do boi que debulha, né, Kennedy? Então, ou seja, o que significa isso? O boi que está trabalhando ali, você não pode atar a boca dele, você não pode impedir que ele usufrua, que ele se alimente do grão, do trigo, né? Por quê? Porque ele está trabalhando para isso, ele está trazendo o próprio sustento dele. Então é justo, assim, que se tem um valor para o pregador, para o ministrante, para o preletor, né, para o conferencista itinerante, né, palavra até bonita aí, mas, igual você disse, caiu em descrédito justamente por esses devaneios aí, por esses exageros que a gente encontra por aí. Mas não é errado, né, o pregador estipular um valor. O que é errado, querido, seria justamente uma palavra que hoje está em moda, né, ou está em voga aí, que é a palavra ostentação. Exatamente. Ostentação, aí que está a palavra. Porque o que é ostentar? Ostentar é justamente você mostrar ou querer se aparecer ou querer ganhar ganhos em cima de algo simples. Por exemplo, você tem uma casa, você ostenta a casa, você quer mostrar para as pessoas que você tem aquela casa, né? Ou você tem um ministério, você quer ostentar o ministério, mostrar para outras pessoas que você tem um ministério. E dinheiro é a mesma coisa, ostentar dinheiro. Então o problema está na ostentação. A que fim eu quero alcançar com o ganho desse salário, desse dinheiro, desse valor que eu estipulo para trazer uma pregação no final de semana. Então o problema não está no estipular valor, o problema está na ostentação. A gente encontra pregadores aí e a gente agora está vamos dizer, as igrejas estão agora procurando os pregadores, fechando a agenda, né, que é aí para o final do ano, né? Então a gente encontra aí diversos pregadores que cobram valores absurdos. Aí você vai pesquisar um pouco sobre a vida do camarada, o camarada tem um carrão, o camarada tem uma casona, o camarada tem um monte de ostenta viagem em avião. É errado, Jean? Não é errado. Mas, tá, que objetivo essa pessoa quer alcançar com o ministério que Deus deu para ela? Será realmente almas? Será realmente o evangelho ser expandido a todos, alcançar a todos? Será realmente isso? Ou será o fim principal a ostentação? Entendeu? É o ganhar lucro, né? Porque é isso que a gente encontra por aí. E o problema está justamente nisso, Kennedy. O que você pensa sobre isso? Exatamente, é o que você está falando, né? Eu já andei olhando Instagrams, perfis de Instagrams aí de cantores e pregadores famosos, e a gente se entristece, né? Não porque inveja, não é isso. A gente vê as pessoas em viagens aí, em lugares caros, caríssimos, ou vestindo roupas caras, e a gente sabe que aquele dinheiro que aquela pessoa está usando para viajar, para se vestir com roupas caríssimas, são dinheiros de irmãos,
de membros de igrejas aí que, como eu disse, passam o ano inteiro lutando, trabalhando para levar eles nas igrejas, pagam um valor exorbitante aí, né? Por final de semana, coisa aí de mais de 5 mil reais, né? Que a gente já tem conhecimento de alguns que fazem isso. E esse dinheiro está sendo gasto em coisas supérfluas, fúteis. Beleza, mas não pode, Kenneth? Claro que pode. Se você tem um sustento, se você tem uma renda, né, do seu trabalho, de um trabalho secular, tudo bem. Mas agora, você ficar cobrando altos valores, né, das igrejas só para poder viver uma vida, que nem você disse, Jean, né, de ostentação, aí eu acho errado. Né? É aquela conta que a gente fez no começo. Né? Com 4 mil reais você vive bem, você paga suas contas, né? Você tem uma vida estabilizada. Fora que, vamos levar para o lado espiritual, fora que Deus sempre supre as nossas necessidades. Né? Não precisa a gente se preocupar com o dia de amanhã, que Deus está suprindo. Né? Jesus falou sobre isso. Né? Essa coisa de ostentação nada mais é do que amor ao dinheiro. Exatamente. Assim, tudo existe um equilíbrio. Tudo existe um ponto de equilíbrio. Lógico que a gente não vai ser hipócrita e falar assim, o evangelho é de graça. O evangelho realmente é de graça. O evangelho, pelo contrário, ele tem que ser passado de graça. Todavia, é impossível você, hoje, nos dias atuais, né, você levar esse evangelho sem ter custo, sem ter despesas. Então, é justo o pagamento, sim, desses despesas, daí já é fato, é justo. É mais justo ainda a igreja, diante de Deus, diante da própria congregação, trazer uma oferta ao pregador. Isso é muito justo. Você está semeando. O que significa a oferta? É uma semente. Você está semeando no ministério do pregador e da família dele. E Deus vai abençoar o pregador e a família? Vai, mas porque é uma semente. A Bíblia diz que a alma generosa engordará, aquele que rega vai ser regado, né? Mas a questão aqui não é que o pregador, então, beleza, o evangelho é de graça, ele não deve cobrar nada. Não, ele tem que ter o sustento dele. Mas ele também não pode ostentar, ele não pode exagerar. Mas aí, qual seria o limite? Né? Essa questão que eu queria entrar, Kendi, porque a Bíblia, ela tem essa resposta. A Bíblia, ela tem essa resposta. 1 Timóteo, no capítulo 6, e versículo 8 diz assim, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, olha aqui o que Timóteo escreve na carta, né? Ou seja, qual seria o limite? É justamente o justo. Se você, com esse valor, você tem condições para se vestir, para comer, meu amigo, tá ótimo. O que passar disso é ostentação. Ostentação. Paulo, ele diz em 2 Tessalonicenses, versículo muito interessante, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz o seguinte: não comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos, olha, presta atenção, pesados a nenhum de vós. Olha aí que coisa linda. Essa frase aí, pesados, essa palavra pesados é maravilhosa. Ou seja, olha o que o cristão, desculpa, quem falou foi Paulo, né? Foi Paulo. Isso. Olha o que Paulo queria passar. Ele queria passar uma impressão de que o cristão ele não é folgado. Entendeu? Exatamente. De que o cristão ele não é folgado. Por quê? Pensa bem, que mau testemunho seria se o cristão, né, fosse folgado. Que testemunho que a gente está passando? Testemunho de pessoas que não... Que Deus é esse que não sustenta os seus próprios filhos, né? Então, exatamente. Isso daí é chamado de ética cristã. Entende? Isso é chamado de ética cristã. Isso é lindo, cara. E hoje o que a gente vê por aí é algo totalmente desvirtuado dessa linha de pensamento que o Paulo disse, né? Exatamente, eu acho assim, pra gente simplificar e exemplificar, eu conheço alguns pregadores, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas alguns pregadores que eles fazem? E tem uma história muito interessante de uma amiga nossa, você vai, talvez, não sei se você já ouviu essa história, tem uma história muito interessante tocando nesse assunto. A nossa amiga, ela foi convidada para pregar em um estado, né? Em uma igreja, e o líder de jovens ligou para ela e falou assim: olha, estou querendo convidar você para vir pregar aqui no nosso congresso, e eu gostaria de saber quanto que você cobra, né, para vir pregar aqui.
Aí ela disse, não, irmão, é só a despesa, né? E o valor vocês que vê aí, vocês que decidem, né? Qual o valor que vocês podem me dar, né? Como que vocês podem me abençoar. Então o líder foi e falou com o pastor dele, né? Falou, não, ó, a fulana de tal, ela disse que cobra apenas a despesa e o valor a gente que vê, né? A gente que vê o valor que a gente pode abençoar ela. E ela me disse que o pastor então falou pro líder o seguinte: olha, não vamos convidar ela não, porque ela me parece ser muito inexperiente. Então, tipo assim, ela não cobra, então ela é inexperiente, né? Traduzindo em miúdos, né? Ela não prega nada. Isso, ela não prega nada porque ela não cobra nada, né? Então, a cabeça de muitos pastores é essa: se o camarada não cobra ou se cobra pouco, quer dizer então que ele não prega bem, né? Ou prega pouco, né? Alguns pastores têm esse pensamento. Eu peço é que você me permita fazer uma ressalva aqui, que na verdade eu acredito que são muitos, né? Até porque virou um sistema, virou realmente um comércio de procura e demanda. Né? Quanto maior a procura, maior o preço se eleva, entendeu? Exatamente. Então é assim, isso é um comércio, isso é economia pura. Um amigo meu me disse hoje algo muito interessante. Ele usou a palavra secularização para se referir a isso. Ele disse que na nossa igreja, nos ministérios, né, que nós temos aí, está havendo uma secularização. Porque, por exemplo, quando alguém vai convidar um cantor secular, né, um cantor do mundo, a gente usa essa expressão, o que o cantor faz? Fala com a minha assessora, fala com o meu assessor, com o meu empresário, hotel de 5 estrelas, tantos camarins tem que estar reservado, tantas salas VIPs tem que estar reservada, avião tem que ser de primeira classe. Então, uma pá de exigências, né, para poder contratá-los, né? Tudo bem, é um cantor secular, né? Se tem quem paga, tudo bem, né? Mas agora, a gente levar para o lado ministerial, muita gente faz isso. Muitos pregadores hoje, muitos cantores hoje estão fazendo isso, né, dentro das nossas igrejas. O pastor liga pro fulano: olha, você pode vir pregar na minha igreja? Eu posso, mas é tanto, né? Você vai pagar tanto agora e tanto depois. Vamos fazer um contrato. Aliás, fala com a minha assessora, né? Nem consegue mais falar diretamente com o pastor, tem que falar com o assessor do pastor, com o empresário do pastor ou do cantor. Então isso é o quê? Uma secularização. É um comércio dentro das nossas igrejas, sendo que, na minha opinião, não deveria ser assim. Né? Eu acredito que na verdade deveria ser como que Jesus vivia naquela época. Por exemplo, Jesus fazia um milagre, Jesus ia para as cidades, para os desertos, pregava, ministrava, né? E aí o que acontecia? Marta e Maria chamavam ele para: ô Senhor, vem aqui na nossa casa tomar um café, tomar descansar, né? A gente prepara aqui um balde de água fria para lavar os seus pés, para o senhor se refrescar. E aí Jesus sentava, ia na casa de Marta e Maria, se alimentava ali, tomava o seu café da tarde e depois ia embora. Ou seja, aquele pão, aquele alimento era nada mais e nada menos do que um agradecimento pelo que Jesus fez, né? Exatamente. É algo simples, mas era algo que vinha como um reconhecimento. Então a oferta, ela é um reconhecimento. Agora, exatamente, a partir do momento que você estipula um valor exorbitante, né, para ministrar a palavra de Deus, o seu coração não está em pregar a palavra, mas está automaticamente no valor que você vai obter de mais um final de semana. Aí o que acontece? A palavra se torna realmente uma mercadoria, porque ela tem um preço. Ó, eu cobro tanto por mensagem. Então, então eu entendo que aquela mensagem ela já está pronta, ela já está formada, ela já está construída, e eu vou entregar esse produto, porque ele já está em processo final, já está finalizado. Né? Eu produzi ele, eu te entrego. Não é como antigamente Jesus chegava, a situação se conformava à medida que as pessoas chegavam doentes, enfermos, leprosos, sedentos, esfomeados, ou seja, o que acontecia ali era de acordo com a situação do povo. Hoje é diferente, entendeu? Hoje é o pregador que escolhe o produto que ele vai vender. Mas, na verdade, o evangelho não é isso. O evangelho é de acordo com o que
o povo de Deus precisa, necessita naquele momento, entendeu? Se torna uma mercadoria e algo a gente tem essa expressão, né? Robotizado, né? Vou pregar essa mensagem porque foi essa mensagem que eu preguei em tal lugar, e essa mensagem deu milhões de visualizações no YouTube, essa mensagem o povo gosta, o pastor da igreja que me convidou gosta, e às vezes o pastor da igreja convida, ou o líder de jovens convida, líder de departamento, né? Convida o fulano de tal, porque o fulano de tal tem nome, e tendo nome traz pessoas também para o evento. Então o objetivo não se torna a pregação do genuíno evangelho, se torna apenas encher a igreja e vender o produto. Aquele produto nome da pessoa e o produto evangelho, né? Que não deveria ser assim. Perfeito. E eu vou dizer uma coisa, Kennedy. O que estragou os nossos pregadores hoje é justamente as pessoas que pagam, né? Porque se tem alguém que vende, tem alguém que compra. Exatamente. As pessoas que compram o produto, e infelizmente o nosso sistema, principalmente o assembleiano, internalizou isso, né? E também o que estragou justamente a tecnologia, né? Exato. Porque hoje o que conta muito no ministério de um pregador é a imagem dele, são as mensagens no YouTube, são a conta no Instagram, no Twitter. Então, antigamente no tempo de Jesus não tinha isso, meu amigo, tinha que ser milagre, tinha que ser realmente as obras para que o nome fosse soprado, né? Ó, Jesus chegou um Messias aí, chegou um profeta diferenciado, ele é diferente dos outros, a palavra dele é de autoridade. Você vê que quando falavam de Jesus, era pelo que ele fazia, entendeu? Sim. É pelos resultados das suas obras. Exatamente. Hoje a gente vê poucos resultados, somente obras, né? Quem faz a obra é Jesus, beleza, tudo bem, né? Mas o resultado tem que haver transformação. Sei que isso pega um pouco até em nós, né, Jean? Nós que somos o público, né? Que às vezes a gente nem mesmo a gente não gasta dinheiro com essas coisas, mas a gente é o público, a gente está ali vendo. A gente precisa também estar atento a isso, né? Vamos fazer um congresso, qual pregador que vamos chamar? Fulano. Vamos orar para que esse pregador, né, venha e traga uma mensagem de Deus na nossa vida e que haja transformação. Que na segunda-feira do congresso possa haver transformação. Eu sempre falo isso, que o dia mais importante do congresso é a segunda-feira. É o dia que a gente vê se realmente todo aquele esforço que a gente empreendeu durante todo o ano valeu a pena. Agora, se tratando de pregador, caro ou não, que cobra valores altos ou não, independentemente, o congresso, o evento no qual o pregador está pregando, qualquer pregador tem que ter um resultado, porque a palavra de Deus afirma isso. E Kennedy, deixa eu te contar uma coisa, a gente está à procura de pregadores aqui, né, em Palotina. Foi difícil, foi complicado, não foi fácil, a gente conseguiu fechar com um homem de Deus, né? Inclusive ele é amigo meu, assim, eu conheço ele desde criança, eu ia nas vigílias, antigamente ele já era obreiro, mas ele não era pastor, hoje ele é pastor, né? Eu fui batizado, inclusive, numa vigília que ele ministrou, e a gente tentou fechar com muitos nomes conhecidos, né? E eu lembrei desse homem de Deus aí, e eu acabei indicando ele, né? E deu certo, graças a Deus, fiquei muito feliz. E eu achei que algo muito lindo que ele disse, na verdade foi a esposa dele que disse, né? Que é a esposa dele que ajuda ele na questão das agendas. A esposa disse assim, ó, meus irmãos, a gente não cobra nada, a gente só solicita as despesas, né, que é o necessário, e se Deus quiser abençoar a igreja aí para abençoar a gente como oferta, porque a gente depende disso, vocês ficam à vontade. Eu achei isso lindo, Kennedy. E outra coisa que eu achei mais linda ainda é que ele não prega de domingo, que de domingo, como ele é pastor, ele fica na igreja. Então, daí já dá para ver que é um homem diferenciado, que é um homem de Deus, né? Porque a gente vê que o foco dele é realmente o ministério, é realmente as almas, é realmente o Evangelho de Cristo, né? E pensa que ele não é conhecido, entende? Ele é conhecido sim, lá em São Paulo é muito conhecido, prega no Brasil todo, mas ele mantém a essência do Evangelho, entendeu? Ele segue a linha do Evangelho, ou seja, poxa,
eu tô debulhando trigo aqui, será que eu não posso me alimentar dele? Não, eu posso. O que eu não posso é querer ser dono do campo de debulhar trigo. Tem pregador aí que quer ser dono do campo, entendeu? Mas o dono do campo é Deus. Esse que é o problema. Mas já indo pro final do nosso episódio, para deixar bem claro para os irmãos, nós não somos contra cobrar, né? Estipular valor. Essa expressão cobrar é muito forte, mas vamos lá, estipular valor, né? Um exemplo, eu estava começando a falar sobre os pregadores que eu conheço. Alguns pregadores, eles olham a situação da igreja. Às vezes a igreja é pequena, a igreja não tem condições de pagar um valor muito alto, né? Nem R$2.000, tem igrejas que não conseguem pagar esse valor. Então o pregador, ele se adapta à realidade da igreja, né? Dependendo da igreja, ele estipula um valor mais baixo. Dependendo de uma igreja maior, ele estipula um valor maior, né? Porque também tem pessoas que vivem de uma maneira justa, porém, às vezes encontra pastores que nem um cafezinho não dá, né, Jean? Meu pai e minha mãe foram por muitos anos aí cantores, né? CDs, são cantores até hoje, mas hoje meu pai é pastor de igreja, mas eles eram cantores que tinham CD gravados e viajavam o Paraná, o Brasil inteiro, e chegavam em algumas igrejas que ele teve oportunidade que eles chegaram numa igreja para cantar e nem o hotel o pastor deu para eles, né? Eles tiveram que alugar o hotel por conta própria. O que já é errado também, né? O que já é errado também, né? É o que a gente está falando. Nós não somos contra estipular valor. A gente é contra valores exorbitantes, caríssimos, né? Que muitos pregadores têm cobrado, né? O que nós queremos, né? O que eu vejo muitos pregadores amigos meus fazendo é o seguinte: a igreja liga para ele vê a realidade da igreja, pergunta para o pastor como é que é a igreja, quantos reais, né? Eles têm condições de abençoar o pastor, e aí fecha a agenda tranquilo, normal, né? A igreja vai ter aquela despesa, né, que ela pode ter realmente, que ela tem condições de pagar mesmo, né? Então, é isso que nós acreditamos, né? Que cada pastor, ele tem, cada pregador, ele pode sim viver da obra, ele pode ter estipular o valor, mas ele tem que ter noção, né? Bom senso de quantos reais, de qual o valor ele vai estipular, né, Jean? Perfeito, Kennedy, é isso aí. Resumindo, é isso daí. Não é errado você estipular um valor, você combinar um valor justo, né? Nada exagerado, porque o Evangelho de Deus não é assim. Nós sabemos que o Evangelho de Deus é simples, é justo, é de acordo com a palavra de Deus. Então, e a Bíblia diz, né? Aquilo que você não faz por fé, você peca. Você tem que fazer por fé. Se está sendo por fé, amém. E só vou deixar um versículo aqui para meditação aí em cima desse tema, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlaçam em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Meu amigo, se você é pregador aí, está começando, né? Está iniciando um ministério, eu deixo um conselho para você. Se você realmente quer ser rico, que não seja através da palavra de Deus. Entendeu? Porque esse não é o objetivo do Evangelho. Se você quer ser rico, igual eu, Kennedy, eu aqui particularmente, eu quero ser rico. Eu coloquei algo no meu coração, entendeu? Que eu não quero ser rico através do ministério. Eu quero ser rico através do meu esforço pessoal, secular, entendeu? É isso que eu busco. E o que é riqueza para mim? Riqueza para mim talvez não é nem ter muito dinheiro, Kennedy. É ter o necessário e confortável para eu sobreviver, né? Eu conheço pessoas jovens, né, que querem ser ricos, têm um sonho de pregar, têm um sonho de ser pregador, têm um sonho de ser pastor, mas eles querem primeiro ganhar dinheiro para poder não precisar cobrar, estipular valor para pregar nas igrejas. E até mesmo abençoar as igrejas, né? Abençoar a obra de ótimo. Deus. Então, você disse tudo, matou a charada, né? Matou a polêmica, você falou de ostentação, né? E a gente não pode ostentar uma vida com o dinheiro. As pessoas que ostentam uma vida caríssima, né? Essas pessoas que são pregadores, elas estão ostentando com o nosso dinheiro, né? Com o dinheiro das igrejas. E isso é errado, né? E a gente também não pode querer ser rico às custas da igreja, às custas dos irmãos,
né? Porque os irmãos estão todo dia ali batalhando, trabalhando, empenhando ali, devolvendo o dízimo, dando as ofertas, né, com o seu dinheiro suado, dinheiro do seu trabalho. E quando vê um pregador, visita um Instagram, um Facebook, um YouTube de um pregador, de uma cantora, de um cantor, de uma pregadora, e vê ela andando, né, viajando para países e ficando em hotéis caríssimos e vivendo uma vida totalmente luxuosa, né? Às vezes o irmão desanima, né? Ver, poxa, eu investi meu dinheiro nesse congresso porque trouxe esse pregador e agora eu estou vendo ele andando de carro zero, carro caro, né? Esse carro importado, vivendo do bem e do melhor, né? Do bom e do melhor com o meu dinheiro, né? É isso aí, Kennedy. É isso aí mesmo. E o foco do evangelho não é isso, né? Tá aí. O foco do evangelho é a salvação. Em minha vida terei. Mas é isso aí, galera. Você que ouviu esse podcast até aqui, que Deus abençoe. Será que a gente gerou mais polêmica, Jean, ou a gente matou a charada? Eu acho que deu pra dar uma esclarecida, né? Deu pra dar uma equilibrada aí nos pensamentos divergentes. Exatamente. Nós respeitamos a sua opinião, né? Mas queríamos aí expor a nossa. Pode falar. Ô, Kennedy, cá pra nós, se o camarada, se o pastor quer pagar 10 mil, meu amigo, que paga? O dinheiro é da igreja, é de vocês aí, vocês administram. Pois é. Mas assim... Mas se você quer, né? Se você acha... se você quer pagar, quem somos nós? Né? A gente não tem nada com a sua vida, né? Como diz o outro. Eu não tenho coragem de pagar. Eu não vou pagar, se você quiser, o problema é teu. O meu pastor não tem coragem, que eu sei. E o seu pastor também eu sei que não tem, né? Não tem, entendi. Então, mas se você é pastor de igreja, você é líder de jovens, você tem coragem de se desgastar aí, né, o ano inteiro para poder gastar todo esse dinheiro, né, exorbitante aí no final de semana, é você e Deus, né? Mas, gente, que Deus abençoe. Esse episódio vai estar no Spotify, está no Deezer, está no Anchor, né? Está também no YouTube. Visite a nossa página, o nosso canal no YouTube, que você vai também ouvir esse podcast. Compartilhe com seus amigos, mande aí pra galera, mande no grupo dos jovens, mande aí no Facebook, compartilhe aí pra gente e ajuda a gente a divulgar esse Pentecast, esse podcast. Jean, deixa aí as suas redes sociais para quem quiser te seguir, para quem quiser te conhecer. Então beleza, Facebook aí, né? Marcos com U, Marcos, é um nome assim bonito, né? Bem bonito. Bem peculiar. Marcos Jean, bem peculiar. Marcos Jean com J, aí Xzinho Sabrina, que é a minha digníssima. Marcos Jean é pregador da Palavra de Deus, prega muito bem. Você que é pastor, dirigente jovens, aí, leve o Marcos Jean para pregar na sua igreja. E a Sabrina para cantar, você pode ter certeza que eles não vão cobrar, chega nem a 10 mil, né, o cachê deles. Mas isso é uma benção. Galera, Deus abençoe. Fique com Deus, estamos juntos aí e vamos que vamos. Um abraço.